Olá, eu me chamo Celton Deluca e na aula de filosofia de hoje nós iremos falar sobre Maquiavel e o Príncipe, sua principal obra. Bom, inicialmente é bom a gente ressaltar e situar o contexto histórico em que a Europa passava naquele momento. Durante os séculos XIV e XV, a Itália passava pelo Renascimento, que foi um movimento cultural que atingiu as diversas áreas de pensamento da época da sociedade. Maquiavel ele vai trazer uma nova visão, uma nova forma de ver a política com a sua obra, O Príncipe. Também vale ressaltar a situação política e social da Itália, que ainda não era Itália, né? A Itália, no caso a Bota, era um conjunto de várias cidades-estado que viviam diferentes formas de governo, porque haviam príncipes, haviam principados, haviam ducados, haviam os estados papais e diversas outras formas de governo. Ou seja, não havia um poder centralizador. Então, baseado nisso, vamos agora avançar. Quem foi Maquiavel? Maquiavel, nascido em 1469, foi o chanceler de Florença, ele assume a chancelaria de Florença, ou seja, ele era o embaixador de Florença em outros governos. Ele era o representante de Florença em outras cidades, quando haviam missões diplomáticas. Ele foi um funcionário público muito ativo, ou seja, ele sempre estava em viagem, sempre estava em missões, buscando a boa relação com os arredores de Florença. E com essas suas inúmeras viagens, ele começa a observar como governantes chegavam ao poder, como governantes desciam do poder, eram depostos, eram mortos, como era a conduta dos governantes da época. E baseado nessas suas observações e experiência política, ele escreve O Príncipe, que foi a primeira obra, ou o primeiro tratado sobre política já escrito. Ele vai e entrega ele escreve, né, o Príncipe, e dá de presente a Lourenço de Médici, que era um príncipe de Florença. Já dei todo o contexto histórico, já vi falando sobre o Renascimento, sobre quem foi Maquiavel, mas o que diz neste bendito livro? Vamos lá. Primeiramente, Maquiavel ele vai traçar vários parâmetros sobre a personalidade do governante, quer seja ele quem for. Por quê? Ele começa a analisar um padrão de comportamento entre os governantes da época. O que faziam eles chegarem ao poder, o que faziam eles caírem do poder, o que faziam eles serem amados, serem temidos. E ele vai traçar diversos aspectos da personalidade dos governantes. Se eles eram bons demais, se eles eram cruéis demais, se eles tinham vícios, se eles eram temíveis, se eles tinham uma máquina de batalha, enfim. Vários pontos que eram muito importantes para a construção de um governo forte. E o Príncipe, ele, inclusive nos seus capítulos, ele tem bem estipulado sobre o que vai se tratar, sobre cada aspecto da personalidade e da forma de governo. E são muitos os ensinamentos que são tirados do Príncipe, né? Por exemplo, ele diz que o Príncipe ele deve ser forte como um leão e astuto e inteligente como uma raposa. Ou seja, ele fala sobre a força bruta, mas ele também fala sobre a força intelectual, e juntando elas, o príncipe consegue se manter no poder. Outro aspecto muito importante também, e vale ressaltar que Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. O que aconteceu foi que juntaram todos os seus pensamentos, todas as suas premissas ditas no príncipe, e chegaram a essa conclusão, de que Maquiavel pensava de que os fins vão justificar os meios. Ele tem uma visão finalista acerca da política. Ou seja, não importa o que eu faça, desde que eu atinja o meu objetivo. Se eu preciso matar, se eu preciso roubar, se eu preciso trapacear, se eu preciso ser cruel, desonrar a minha própria palavra, enfim, não importa. Se o meu objetivo for alcançado, então tá de boa. Outro aspecto muito importante da filosofia maquiavélica é que ele vai separar a ética da política. Ou seja, não tem como eu ser um ser totalmente ético, com a conduta ilibada, se eu estiver na política. Até porque na política, tirando assim uma própria conclusão, na política vale tudo. Ou seja, se eu precisar matar, roubar, trapacear, mentir, entre outros, fazer qualquer coisa, isso não é uma questão de ética, é uma questão de se manter no poder. E para se manter no poder, segundo Maquiavel, vale tudo. Então ele vai tratar bastante sobre essas questões no Príncipe. Outra coisa também é que ele vai falar que o governante ele deve ser temido pelo seu povo. Como assim temido? Ele deve impor respeito. E aí fica a critério do governante como é que ele vai impor esse respeito. Quer seja pela crueldade, quer seja pela chacina, quer seja pela guerra, quer seja pelo que for. Mas desde que ele seja temido. Porque para ele, um governante temido é melhor do que um governante amado. Porque
o governante tido como amado, ele vai ser tido como fraco, como benevolente demais. Isso não é bom para que o governante se mantenha no poder por longos e longos anos. Abrindo parêntese aqui, eu recomendo que você leia O Príncipe, é uma leitura, eu diria que obrigatória, porque ela vai te mostrar bastante como funciona o universo da política, além de te dar um repertório bacana para a redação. Fica a dica. Quando você lê O Príncipe, você consegue observar que Maquiavel ele vai defender uma monarquia absoluta. Aí você vai voltar comigo lá no início do vídeo e vai lembrar que eu te disse que a Itália não era centralizada. Ou seja, no Príncipe ele vai defender uma monarquia absolutista. Ou seja, não nos moldes franceses. Ele vai definir que o príncipe ele deve arregimentar todo aquele povo, né? toda aquela região, centralizar em uma única forma de governo, para que quando isso fosse alcançado, pudesse se instaurar uma república. Ou seja, Maquiavel ele vai defender o uso da monarquia até certo ponto, até que o poder seja centralizado, e logo em seguida a instauração de um governo republicano, democrático, para que não haja uma forma de tirania absoluta por parte do governante. Bem, foi isso, e aguardo você na próxima aula.